Bom dia, estamos aqui mais uma vez para iniciar mais uma live sobre como montar um TCC, e hoje nós estaremos falando sobre resumo e palavra-chave, e vamos iniciar batendo aquele papo sobre o assunto, onde é um assunto que interessa a muitos alunos, estudantes, e a dificuldade que eles têm para montar esse tipo de trabalho, que é a finalização de um curso. Então, hoje nós falaremos sobre resumo e palavras-chave. Então, vamos lá. Então, nossos slides falam o seguinte: deve ser feito após a conclusão de toda a pesquisa, né? O resumo, na verdade, é o cartão de visita do aluno, né? Se você tem interesse a ler um trabalho que alguém produziu, o resumo seria o nosso cartão de visita. Ali estará todo o processo de entendimento, né, desse trabalho. Então, isso porque nele precisam constar os pontos mais relevantes do estudo, algo que não conhecemos antes de finalizar, né? A gente vai conhecer primeiro o trabalho, se houver o interesse, dará continuidade à observação desse trabalho em si. Então, o resumo, ele é uma parte mais importante desse trabalho. Uma coisa importante nós teremos que entender é que o resumo tem um limite de palavras a ser utilizado. Em caso de TCC, alguns autores falam até 600, outros autores falam até 500 palavras, né? Porque ele como o nome já diz, né? Resumido, está resumindo o trabalho. Então, dentro do resumo, tem que constar um pouquinho dos objetivos, as ideias centrais do trabalho, para que a pessoa tenha a vontade de ler o restante do trabalho. Quando nós falamos em mestrado, em doutorado, aí nós podemos chegar até 1.500 palavras, tá? Então, o resumo, ele é uma parte importantíssima, tanto que, se você vê num artigo científico ou mesmo num TCC, ele está logo na parte superior, né? Logo no início desse trabalho. Bom, segundo as normas nas normas regulamentadoras 6.028 e 2003, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT, o resumo é um elemento pré-textual obrigatório que apresenta uma visão rápida e clara do conteúdo e das conclusões do trabalho. Então, na verdade, essa visão rápida, como eu falei, é o tal do cartão de visitas, é o que apresenta o escritor do trabalho, né, ou os escritores, que às vezes alguns trabalhos hoje, até artigos científicos ou mesmo são feitos em grupo, em duplas, em trios. Então, ele está mostrando o que está presente dentro daquele trabalho. Bom, existe uma recomendação que o resumo seja escrito em parágrafo único, ele não tem espaçamento, ele é um texto contínuo, frases concisas, afirmativas e que não há numeração de tópicos, né? Você não faz item 1, item 2, item 3, ele é escrito de uma forma contínua. Não há nenhum tipo de utilização de variação de tópicos. Se deve usar o verbo na voz ativa, ou seja, compreendo ou nós compreendemos na terceira pessoa do singular. Entendemos, compreendemos, absorvemos, relatamos. Então, essas frases devem ser colocadas na terceira pessoa do singular, porque, na verdade, nós estamos fazendo o grupo em si, né? É como se todos estivessem unidos fazendo esse tipo de trabalho. Inicialmente, se explica o tema a ser abordado, seguido do objetivo. Como eu falei, o tema tem que ser abordado dentro de pequenas 2, 3 frases. O objetivo tem que estar constando dentro desse trabalho. Então, a gente tem que estar orientando da forma mais correta de fazer. Sempre que há uma orientação para TCC, é importante que o professor que vai estar à frente desse controle, né, dessa orientação,
ele tem que estar o tempo todo passando tarefas para esse aluno, para que ele cumpra semanalmente aquilo que você tem que... Quer dizer, é um quebra-cabeças que você vai montando semanalmente, e esse quebra-cabeça vai sendo feito progressivamente até que haja a conclusão final. Lógico que o orientador ele tem uma função primordial na montagem desse trabalho, porque pela experiência que ele tem e pela análise que ele vai ter, ele vai vendo se esse resumo, né, se esse trabalho está sendo polido, analisado e feito, ele vai ter condições de chegar a uma banca examinadora e saber se essa banca vai aprovar ou não. Apesar de que, se o professor orientador, o responsável pela orientação desse aluno, desse grupo de alunos, ele falar que está na hora de apresentar, é porque o trabalho está praticamente finalizado. Apesar que muitos autores relatam que nenhum trabalho sempre está totalmente finalizado, porque a todo momento existem novas pesquisas, novas considerações sobre vários assuntos relacionados à área, né, do qual essa pessoa está fazendo, que um trabalho nunca está terminado, né? Vou exemplificar. O meu trabalho de mestrado, dentro da avaliação da banca examinadora, dos doutores que estavam na banca, eles relataram que o meu trabalho estava pronto para o doutorado, né? Então, você vê que nenhum trabalho está pronto, nenhum trabalho está analisado, finalizado em si, porque existem novas técnicas, novas pesquisas, novas ideias de outros autores que podem ser acrescentadas a esse trabalho. Então, a gente nunca deve perder, né, dentro da essência de cada avaliação, de cada trabalho que você executa, que ele está finalizado, ele nunca está finalizado. Então, a ideia desse trabalho em si, né, o resumo em si, é mostrar para o seu observador, o leitor que vai fazer uso desse trabalho, né, que vai ter contato com esse trabalho, que ele tem interesse em ler o restante do que está escrito dentro do trabalho. Às vezes, um trabalho de TCC, 40, 50, 100 folhas. Então, as pessoas, às vezes, esquecem que ali existe um componente importante na análise desse trabalho, né? A extensão do resumo geralmente é estipulada pela instituição a qual é submetido o trabalho, né, dentro das normas, né? Então, cada instituição de ensino superior, ela tem uma base, né? Ela tem um relatóriozinho, né? Ela tem uma forma de agir em que o professor orientador e o que está confeccionando o texto, né, o trabalho, ele deve ter noção do que está acontecendo ali. Então, ele deve saber, né, como é que está sendo utilizado aquele relatório, né, dizendo que é o tamanho de letra, espaçamento, né, quantas letras máximas você pode ter dentro do resumo. Então, ele tem que seguir aquelas normas técnicas ali. Então, eles têm que ter até 500 palavras, né, quando se tratar de trabalhos acadêmicos, teses, dissertações e monografias em si, né, eles podem variar até um pouco mais. Trabalhos, artigos científicos, né, eu tenho um valor menor, porque geralmente os artigos científicos eles são mais resumidos, são mais compactos, entre 100 e 250 palavras. E os resumos devem ser breves, né, devem ser bem breves em trabalhos em si. As palavras que representam o conteúdo do trabalho, ou seja, as palavras-chave e os descritores devem estar logo abaixo do resumo, antecedidas das expressões palavras-chave, separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto. Então, as palavras-chave elas são importantes por que motivo? Porque essas palavras serão a nossa relação com os textos que você vai procurar para realizar o seu trabalho. Então, dentro de um artigo PDF, por exemplo, se eu colocar uma palavra-chave, ele vai localizar dentro do texto se existem aquelas palavras que você tem relação, né? Porque são palavras que vão estar em íntima relação com o que você está escrevendo, se existe dentro daquelas palavras-chave algum assunto que te interesse dentro daquele texto. Então, as palavras-chave fazem parte do resumo de uma forma tão importante quanto você descrever totalmente esse assunto, tá? Então, o uso das palavras-chave vão te dar uma relação direta com o que você está escrevendo. Então, eu deixo aberto agora perguntas para quem quiser fazer, né, para que a gente faça essa relação e
qualquer dúvida, né, também o próprio YouTube, onde está alojado esse vídeo aqui, vocês podem fazer e eu responderei com certeza.